Olá pessoal, como eu havia dito, então hoje nós estamos aqui com a doutora Eliana Camargo de Azevedo. A Eliana é psicóloga aqui em nossa cidade, quase todos conhecem, quem não conhece ela está aqui, não é? E a Eliana vai tratar de um tema hoje muito interessante, educação infantil. É um tema aí que todos têm abordado, o problema da utilização de celular, como que é feito hoje, porque todos os lugares que nós vamos hoje, os pais, para ficar livre do filho, dá o celular, dá o iPad, só para ficar mais tranquilo. E a Eliana vai nos falar de vários assuntos. Eliana, primeiro, obrigado por você ter vindo aí para nós batermos um papo. Na verdade, acho que faz 3 anos que nós já estamos nesse programa, faz 3 anos que ela está prometendo e ela veio hoje. É verdade. Não é? Educação infantil, Eliana, o que você me diz? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Realmente eu falar sobre educação infantil é um tema de extrema importância, porque eu acredito que não só na minha profissão como psicoterapeuta, trabalhar, olhar a criança como um ser integral, né? Olhar a criança, essa criança, né, nesse mundo atual, é uma responsabilidade de todos nós, de qualquer profissional, né? Então, começa que eu é quem me sinto honrada de poder dar uma contribuição para as pessoas nesse sentido. O comportamento hoje que as crianças estão tendo aí, porque não vamos falar quanto tempo você está clinicando, né? Com essa carinha de 21 aí, eles vão achar que faz tempo que você está na área. Mas quais os problemas que você tem visto aí? Porque pelo tempo que você tem de clínica aí, você já consegue acompanhar várias gerações. Isso, não é? E o que você tem visto aí de mais grave, não de mais grave, orientações que você poderia fazer uma prevenção. Isso. Eu começo olhando a situação atual como um paradoxo. Ao mesmo tempo que chega no meu consultório, e eu tenho um trabalho essencialmente clínico, embora você sabe que eu dou palestra em alguns outros lugares, mas o meu trabalho no consultório é quem me ensina, né, a lidar com os pais e com as crianças nisso que o Bauman chama dessa modernidade líquida. Né? Então, o que acontece? Como é que chegam esses pais hoje? Por que eu falei do paradoxo? Ao mesmo tempo que você vê pais extremamente preocupados com os seus filhos, né? Essa criança que tem uma agenda enorme de atividades, porque eles estão preocupados com o futuro desses filhos, eu vejo a infância sendo roubada. Quando você fala em agenda, você quer dizer o quê? A criança, ela tem uma lista de atividades. Ela tem que ir para o Kumon, para o judô, para o tênis, para não sei o quê, tal. Isso. E a coisa mais séria da vida da criança é brincar. Brincar é a coisa mais importante da vida de uma criança. Por isso que eu digo que a infância está sendo roubada. Até o horário das atividades ao ar livre nas escolas diminuiu. Isso faz a diferença. Isso muda toda a história. Isso define o adulto que ele vai ser amanhã. Então, esse é o primeiro olhar que nós temos que ter. Porque você fala pula etapas? O que acontece? Quando a gente fala, vamos começar por aí, de uma agenda cheia. Sim. Se eu for contextualizar, quem é o pai e a mãe hoje? São pessoas que precisam, seja num centro pequeno como Avaré, mas num centro maior, de qualquer forma, essa mãe sai de casa 7 horas da manhã, ela não tem um horário para voltar, a criança acaba sendo terceirizada. Sim. E essa criança, a mãe tem o cuidado, né, de querer ocupar o tempo todo dessa criança, mas como é que esse tempo é ocupado que mora o problema? Eu concordo com você. Só que tem um detalhe também, né? Que hoje não é como antigamente, que só dava para um trabalhar.
Exatamente. Hoje os dois trabalhando já tem dificuldade de manutenção. Isso não se discute, né? Então isso é um fato, então, mas como não que é nós uma poderíamos, opinião. então, achar o caminho do meio aí? Isso. Então, primeira coisa, quando eu digo que criança precisa brincar, hoje os pais pensam que eles têm que oferecer atividades para a criança o tempo inteirinho. Não tem mais espaço nem para ficar triste, não pode ter espaço nem para ficar triste. Então, a criança sai de uma atividade, vai para outra, sai de uma atividade e nunca ao ar livre. Ah, entendi. Então, do que a criança precisa? Onde é que ela aprende as coisas mais importantes da vida dela? Brincando. Vamos pensar um menino que ele vai jogar futebol, por exemplo. Ele vai jogar futebol, primeiro ele pode chegar lá, já encontra uma situação. Ah, você não vai brincar no nosso time. Ele tem que lidar com essas questões. Então, como é que ele vai fazer? Que habilidades ele vai ter que desenvolver para ele ocupar, brigar pelo lugar dele ali? Depois ele começa a jogar, ele se machuca, ele fere o joelho, ele vai ter que lidar com essa situação da dor, porque na vida a gente lida com dor constantemente. Então você começa só numa brincadeira ao ar livre de meninos jogando bola na praça. Não existe nenhuma atividade da agenda dessa criança que substitua isso. Eu deixo muito claro que eu não sou contra nenhuma atividade intelectual, que às vezes as pessoas, Eliana não quer que coloque nisso. Não é essa a questão. Como você bem pontuou, né? Nós, evidente que os pais, como eu, não tem essa visão. Você falou do futebol, você já levantou 4, 5 pontos aí que tem significado para o futuro da criança. Isso, ele tem que lidar com resiliência, ele tem que lidar, que ele tem que esperar a vez. Sempre tem alguém melhor do que eu, pior do que eu, e eu vou ter que lidar com essas diversidades da vida. Ele vai perder, ele vai ganhar. Como que isso é feito? Quando uma criança chega a ficar 10 horas por dia nas telas. De novo, é preciso contextualizar. A internet é a maior revolução que a gente já teve. Sim. Né? É inegável o benefício disso. Tudo que você quer aprender, seja em qualquer área da sua vida, você procura na internet. Os pais dizem que fiscalizam isso, mas isso não é verdade. Não são todos os pais, até porque não tem nem tempo para isso. Sim, porque normalmente não está nem em casa, né? Isso. Então, quer dizer, isso, e as crianças vão usar a internet, não é só para fazer pesquisa, elas vão usar para ela brincar. Ela começa vendo pequenos vídeos, depois elas vão crescendo, vão acompanhando as blogueiras e vai modificando, e são infinitas as possibilidades. Então, o ideal seria abrir um espaço na agenda para as brincadeiras ao ar livre. Isso. E é um espaço para o encontro. Por mais que a sua agenda seja intensa, em algum momento da sua vida você para você fazer uma refeição. Sim. Então, nós não vamos buscar a resposta lá na minha época, mas você para fazer uma refeição. Como é que é a refeição? Na maioria das famílias, quando tem um encontro que seja ou no almoço, ou no jantar, ou no café da manhã, qual que é a coisa principal ali? O celular. O celular. Né? Então, isso já pode ser uma negociação, um diálogo. Uma coisa que parece muito simples. Como é que seria deixar o celular do lado na hora das refeições? Não é nem do lado, né? Eu não levar para a mesa esse celular. Isso já cria espaço para troca, né? As crianças hoje chegam no consultório, por exemplo, pais que se separaram. E eles vão, por exemplo, passar o final de semana com o papai ou o final de semana com a mamãe. O que acontece? Eles se queixam que o pai fica o tempo todo no celular.
Quando você manda, um jovem manda uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, ou qualquer coisa que ele vai escrever, ele pode apagar, ele pode imprimir, ele pode copiar e colar. As relações ao vivo não se passa limpo. Existe troca, existe olhar, existe vinculação. Então, as pessoas, é muito importante a gente pensar que nós precisamos de uma vida real, né? E essa é a dor que o jovem sente hoje, é a dor que a criança sente hoje. Saber que, fora cyberbullying e tantas coisas, mas ela perceber que as amigas combinaram de tomar café em tal lugar e ela foi excluída. E essa dor fica lá. Normalmente ela não divide essa dor, né? Então, as relações ao vivo, as relações olho no olho, dá a chance de poder falar de sentimento. Porque a família se reúne e já não fala mais de sentimento. E as dores são as mesmas, né? Sim. E ninguém sabe o que está acontecendo. Isso. É preciso nomear o que se sente. Eu estou com raiva, papai, porque você gritou comigo. E você tem a chance desse diálogo. Porque a raiva é para ser sentida. Sim, sim. O medo é para ser contado, é para ser dividido. Hoje uma criança chegou para mim no consultório e disse assim, ela de tempos em tempos, ela sabe, ela já tem um vínculo, e eu usei uma metáfora, que quando as emoções vão ficando muito guardadas, é como um barquinho que vai se enchendo e afunda. E hoje ela chegou e disse assim, hoje eu pedi para a mamãe que me trouxesse para conversar com você, porque o meu barquinho está muito cheio. E ela pôde contar da dor dela, que era muito genuína. E que ela não tinha dividido com ninguém essa dor. Então, falar sobre sentimento é curativo. Entendi. Muito interessante, doutora Eliana. No próximo bloco, nós continuaremos conversando aqui com a Eliana disso tudo aí, que é muito interessante, que nessa correria da vida a gente nem percebe e passa, e muitas vezes quando a gente vai ver já é tarde, não é? Voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.